Vamos começar agora a parte de funções. Vamos começar trabalhando o conceito de função. O que é estar em função de? Estar em função de alguém é depender de alguém. Imagina quando alguém liga para amiga, uma menina liga para amiga, e aí, amiga, você vai para o meu aniversário? Aí ela disse, olha, eu estou em função do Denis Gleison, meu namorado. Aí ela disse assim, Emily Glauce, você vai para o meu aniversário? Ela disse, olha, eu estou em função do meu namorado. Se ele for, eu vou. Se ele for às 7, eu vou às 7. Se ele for às 8, eu vou às 8. Ela está em função dele. Ou seja, ele vai depender se vai ou não vai, que horário ele vai, e a resposta dela vai depender disso. Então, estar em função é depender de. Então, quando eu tenho na matemática uma função, é porque eu tenho uma variável que depende de outra. Ela está em função desse valor. Por exemplo, vamos começar com algo bem simples, tá? Quando a gente fala de função. Quando você diz que ele está em função, é porque ele depende de, tá certo? Vou colocar aqui um pouquinho mais para cá, né? Então, você está em função de alguma coisa, significa que você depende dessa coisa. Então, imagina que você tem aqui y é igual a 3x mais 1. O que acontece? O valor do y, ele está em função do valor do x, porque o x manda na história. Se o x manda, significa que o x domina a situação. Ah, Pedro, é por isso que tem aquela história de conjunto domínio? Exatamente, o conjunto domínio é o conjunto de valores que mandam na história, que o x, ou seja, é o x. O x disse, por exemplo, eu sou 5. Aí o y só obedece. 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Ou seja, eu vou dizer que o x vai mandar e o y vai obedecer. O x disse, eu sou 5. E o y obedece, disse, eu sou 16. Se o x dissesse, olha, eu sou 2. Aí o y obedece, tudo bem, eu sou 7. Se o x chegasse e mandasse, eu sou 0. O y obedecia e dizia, eu sou 1. Então, o y manda, ele domina. E o y obedece, ou seja, ele é a imagem. Ele depende do que eu vou mostrar para o x para poder o y refletir na imagem dele. Por isso que o nome é conjunto imagem, tá bom? Então, nós representamos da seguinte maneira. Eu tenho aqui um conjunto A, e eu tenho aqui um conjunto B. Eu vou dizer que o conjunto A, presta bem atenção, ó. Eu tenho um conjunto A, que dentro desse conjunto A, eu vou colocar os números 0, 2 e 5. E veja que quando eu coloco esses números 0, 2 e 5, quando eu coloco esses números aqui no lugar do x, eles respondem e dão um resultado específico para o y, ok? Então o x disse, eu sou 0. O y obedeceu e disse, eu sou 1. O x disse, eu sou 2. O y disse, eu sou 7. O x disse, eu sou 5. O y obedeceu e disse, eu sou 16. O que é legal aqui na história? É que esses números que estão nesse conjunto A, eu vou chamar a partir de agora de conjunto domínio da função. Eles dominam a minha função. Eles mandam na minha função. E aqui eu vou dizer o quê? Ó? O x é 0 e ele obedece e dá 1. O x é 2, ele obedece e dá 7. O x é 5, ele obedece e dá 16. Portanto, vem comigo. Eu vou dizer que essa função, olha só que legal, é uma função f de A em B.
Isso aqui eu já vi muita gente com dúvida. O que é que significa isso? Assim que você lê uma questão, tem lá, olha, é uma função f de A em B, f de R em R. O que é que significa isso? Significa que eu só posso substituir no x os valores desse conjunto A. E eu só posso obter como resposta valores que estejam dentro deste conjunto B. Não pode acontecer de sobrar elementos neste conjunto A. Não pode. Se sobrar elemento dentro desse conjunto A que não tenha o seu correspondente em B, descaracteriza o que a gente chama de função. Tá claro isso aí para você? Então, descaracteriza isso que a gente chama de função. Então, não pode sobrar, em momento algum, elementos nesse conjunto A. Tudo bem. E esse conjunto A vai ser justamente o que nós vamos chamar de domínio da função. Domínio da função. Então, quem seria o meu domínio? Ou seja, quem está mandando? 0, 2 e 5. Pronto. Esse é o domínio da função. São os valores que eu posso, que no caso é o A. Pedro, e esse conjunto B? Esse conjunto B é o meu chamado contradomínio. O contradomínio, ele significa o quê? O conjunto de valores que eu posso obter como resposta. Eu disse que eu posso. Como assim? Mas eu não obtive justamente 1, 7 e 16? Esse 1, 7 e esse 16 é o que a gente vai chamar de conjunto imagem. É o que a gente vai chamar a partir de agora de conjunto imagem. Então, o conjunto imagem é esse conjuntinho aqui, olha só, é esse conjuntinho que eu obtenho como resposta. No caso, o meu conjunto imagem, ele foi quem? 1, 7 e 16. Beleza? Show de bola. Mas, Pedro, e o que é que você chamou de contradomínio? Tá? Então, o contradomínio, ele é um pouquinho diferente da imagem. O contradomínio, nesse caso, do jeito que está aqui, ele é exatamente o próprio conjunto imagem. Tudo bem? Mas acontece que aqui eu posso botar, por exemplo, 0 e posso botar aqui, por exemplo, 18. Que esses dois números aqui sobraram no contradomínio, não tem problema, aqui pode sobrar. Não pode sobrar é aqui. Aqui pode sobrar. Então, esse aqui é o que nós vamos chamar de contradomínio. 0, 1, 7, 16 e 18. Tá certo? Então, o contradomínio tem que ser o conjunto de números que eu posso obter como resposta. Mas eu não tenho obrigatoriamente que encontrá-los. Veja que sempre, 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 o conjunto imagem, ele está dentro do próprio conjunto domínio. Ele está contido dentro do conjunto contradomínio. A imagem sempre está dentro. E ela pode ser coincidente com o contradomínio, tá? E isso vai ter alguns nomes que a gente vai acabar chamando na nossa funçãozinha. Quando você tiver uma situação dessa, a gente vai chamar, olha, é o conjunto contradomínio, é o que a gente vai chamar em cada uma das nossas situações, tá certo? Então vai ter o caso que a gente vai chamar de... o conjunto que a gente vai chamar de função sobrejetora, injetora, bijetora, que é algo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, tá certo? Um pouquinho mais na frente. Bom, aí o que acontece? Vem comigo aqui, peraí, só um instantinho. Pronto. Então, quando você... Vem comigo aqui na tela. Quando a gente fala de domínio, imagem da função, a gente está falando de quê? De um conjunto que a gente chama de f de A em B. Então, quando você diz que é uma função, veja bem, quando você tem uma função f de A em B, significa que eu só posso substituir no valor da função valores que estão dentro desse conjunto A. Eu só tenho permissão de substituir no x
valores que estão dentro desse conjunto A. E na função, a função e o y, ele só pode ser encontrado dentro desse conjunto B. No caso, esse conjunto, por exemplo, se eu colocar f de 1 deu 2, o f de 2 deu 4, o f de 5 deu 10 e o f de 8 deu 16, ou seja, eu teria a função 2x. Porque quando o x é 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. E pode sobrar elemento aqui no conjunto B? Pode sobrar. O que não pode sobrar é elemento do conjunto A. Esses números que eu obtenho como resposta, 2, 4, 10 e 16, é o que eu chamo de conjunto imagem da função. A propósito, vem aqui comigo na tela. Essa funçãozinha que nós escrevemos aqui, y igual a 3x mais 1, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Olha que interessante. Em vez de eu escrever y, lembra que eu falei que o y é que está em função do x? Pois vem comigo aqui, acompanha essa nomenclatura. Ao invés de eu colocar y, também é comum a gente escrever assim, ó, f de x. E o que significa f de x? É um valor que está em função do valor x. Quer dizer, o x manda e o y obedece. E aqui, olha que interessante. Aqui, o mais legal é porque quando você escreve dessa forma, f de x igual a 3x mais 1, você pode escrever assim, f de 5. Quando você coloca assim, f de 5, já fica na cara que eu vou substituir o x por 5. Ó. No lugar do x, ó, o número que eu botar aqui nesse x, eu vou colocar aqui. Então, o legal é isso, ó, f de 5, 3 vezes 5 mais 1. Quando você tem f de 2, o que significa f de 2? Significa onde tem o x, substitua por 2. É legal porque você não precisa dizer, substitua o x por 2, que número eu encontro? Ele não vai dizer isso, ele vai dizer simplesmente quanto é o valor de f de 0. Quando ele diz calcule o f de 0, já está na cara que ele vai dizer substitua o x por 0. Que número eu encontro? Tá bom? Então essa nomenclatura ela é extremamente importante. Vem comigo, olha. É bacana também você entender quando a gente fala de domínio. Olha que interessante isso aqui que eu vou mostrar para você. Quando a gente fala de domínio, eu estou falando do conjunto de valores que eu posso substituir na função. Então, o que vai acontecer? Às vezes você tem questões assim, f de x é igual a, por exemplo, x ao quadrado mais 1. Veja que nesse caso, não existe nenhuma restrição para o x. Eu posso substituir o x, o valor que eu quiser nessa função aqui, que não vai ter restrição. E o que é que isso implica? Implica que ela vai ser uma função, olha só, eu posso escrever isso aqui como sendo uma função de R em R. Ora, o que significa dizer que ela é uma função f de R em R? Significa que eu posso substituir nesse x qualquer valor real que não vai ter problema. Posso substituir um número positivo? Posso. Posso substituir um número negativo? Posso. Posso substituir 0? Posso. Não tem nenhuma restrição, tá bom? Já se eu tenho uma função f de x é igual a 12 sobre x. Opa, nesse caso, fica claro para a gente que aqui eu não posso substituir qualquer número. Eu tenho que colocar o quê? F é uma função. Será que eu posso botar todos os reais? Posso botar um número positivo, por exemplo, 4? Pode, não tem problema nenhum. Posso botar menos 3? Posso. Posso colocar 0? Opa, 0 eu não posso. Então o 0 não faz parte do domínio. Então, se eu quiser escrever o domínio dessa função, o domínio mais amplo possível, ele não pode incluir o 0. Aí eu coloco R e ponho um asterisco. Por isso que às vezes você encontra
em algumas leituras de questões isso. Seja f uma função r asterisco em r. É porque ele já está no próprio enunciado dizendo que é óbvio que você não pode substituir valores de x iguais a zero. Tá bom? Se você tem uma função do tipo f raiz dx. Uma raiz, o que acontece? Eu não posso substituir dentro da raiz um número negativo. Posso botar zero? Raiz de zero é zero. Raiz de 1, raiz de 4. Posso botar qualquer número positivo e o zero. Mas eu não posso botar os negativos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer f é uma função de r. R, atenção, quando você bota r mais, o que quer dizer esse r mais? São os positivos e o zero. Ou seja, a gente lê os não negativos. Ou seja, eu só posso substituir nesse x valores positivos e o zero. E eu posso obter, aí ele bota em R. Pedro, mas aqui eu só posso obter também como resposta números maiores ou iguais a zero. É verdade. Você também só pode colocar, você não tem a raiz de nenhum número, o resultado vai ser negativo. Mas aqui é o contradomínio, e o contradomínio pode ser escrito dessa forma. Aqui não é a imagem, aqui é o contradomínio. Então pode aparecer numa prova uma questão que seja para você encontrar o domínio mais amplo possível. Por exemplo, ele bota uma função f de x é igual a x mais 3 sobre x menos 5. Aí ele vai dar essa função e vai dizer, olha, qual é o domínio dessa função? Você vai ver que é o seguinte, como ele tem um denominador, qual é a restrição que eu tenho para um denominador? Ele jamais vai poder ser igual a zero. Aí você vai dizer, x menos 5 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o chus não pode ser 5. Ele vai ter que ser diferente de 5. Aí você vai dizer que o conjunto domínio são todos os reais, exceto o número 5. Pronto. Aí você escreveu o domínio. Ó. Domínio são todos os reais, exceto o número 5. Olha que bacana. Legal? Então, isso aqui é uma característica que eu posso ver numa prova, só que aí o que acontece? Esse assunto, ele vai ser cobrado, por exemplo, lá na frente, em outras matérias. Isso aqui é base para algo que vai vir lá na frente. Por exemplo, na trigonometria. Na trigonometria você usa muito esse conceito de conjunto domínio, conjunto imagem. Quando a gente vai falar de logaritmo, quando a gente vai falar de exponencial, quando a gente vai falar de outras matérias, é importante que você tenha esse conceito de conjunto domínio. O que é o conjunto domínio? É quem domina, é quem eu posso colocar no lugar do x. Legal? Então, vem comigo, sem mais delongas, vamos para esse nosso primeiro exemplo. Ele diz assim, dada a função f de a em b, definida por f de x igual a 2x mais 1, onde o A é o conjunto 2, 3, 4, 5, e o conjunto B é 3, 5, 7, 9, 13, determine os conjuntos domínio, contradomínio e imagem dessa função. Beleza. O que ele está dizendo aqui? Vamos primeiro destacar. O que ele falou aqui quando ele disse f de A em B? Ele disse, eu só posso substituir no x valores de A e só posso obter como resposta valores que estejam em B, tá bom? Ora, então veja que quando o x é 2, você pode fazer logo direto, ó. Quando o x é 2, 2 vezes 2, 4. Quando o x é 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Obtive o 5. Quando o x for 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, encontro 7. Quando eu coloco 4, 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Encontro 9. E quando for 5, 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Opa! O que acontece? Significa que o meu conjunto domínio são exatamente os números 2, 3, 4 e
5, os números que eu pude substituir. Quem é o meu contradomínio? São exatamente os números 3, 5, 7, 9, 11 e 13, ou seja, os números que eu poderia obter. Veja, isso aqui é o que a gente chama de conjunto domínio. E isso aqui é o que eu chamo de conjunto contradomínio. E a imagem? A imagem são os valores que eu de fato encontrei. Quais são os valores que eu encontrei como resposta? 5, 7, 9, 11. Pronto, está aqui o domínio, o contradomínio e a imagem da minha função f de a em b. Bacana? Legal? Bom, toda vez que a gente vai falar de uma função, tá? Quando a gente vai construir um gráfico de uma função, sempre nesse eixo horizontal é onde nós colocamos os valores de x. E sempre nesse eixo vertical são os valores de y. Se em algum momento você se confundir, se você esquecer a ordem, você vai lembrar da seguinte dica: tá sempre em ordem alfabética. Veja bem, aqui é horizontal com H e aqui é vertical com V, na ordem alfabética, ó. Horizontal, vertical. Na ordem alfabética, primeiro vem o x, depois vem o y. Lá na trigonometria, por exemplo, você tem o eixo do cosseno com C e você tem aqui o eixo do seno com S, ó, também em ordem alfabética. Então sempre é fácil de você lembrar essa ordem. Horizontal, vertical, x, y. Abscissa, ó, você pode chamar isso aqui de abscissa com A, e aqui é o eixo da ordenada com O, também está em ordem alfabética, abscissa e ordenada, para você jamais confundir, beleza? Bom, aí vem um conceitozinho rápido para a gente falar, que é o que é uma função injetora. A função injetora é aquela em que cada elemento do A só se liga com um elemento do B, ou seja, tipo uma injeção. Então você tem cada elemento, você não pode, o que é que não pode acontecer? Por exemplo, dois elementos do A se ligarem em um único ponto. Como uma injeção não pode ter duas agulhas furando no mesmo lugar. Injetora, lembra a injeção, cada agulha só fura em um ponto. Portanto, é uma injetora, ela está injetando os valores de A em B. Então a injetora, a característica dela é essa. Já, por exemplo, existe uma função chamada de sobrejetora. Veja bem, dois valores aqui do A estão dando um único valor no B. Então ela já não é injetora, porque não é como uma injeção. Porém, a sobrejetora tem uma dica. Não pode sobrar elemento aqui. E realmente aqui no conjunto B. Ou seja, a sobrejetora, a imagem, ela é exatamente igual ao contradomínio. No caso aqui, o contradomínio é o B. Não pode sobrar, por isso o nome sobrejetora. E quando ela for injetora, e sobrejetora ao mesmo tempo, ela ganha o nome de bijetora, tá? Então, essa daqui é sobrejetora? É. Mas ela é injetora também? É. Então, ela ganha o nome de bijetora. Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vem comigo aqui. Você também pode encontrar em alguns momentos o nome injetiva e bijetiva. Então, a função ela é injetora quando cada elemento do A só fura um ponto do conjunto B. Se você tiver dois valores que estão dando o mesmo resultado, ela simplesmente não é injetora. A sobrejetora é quando o conjunto domínio, o conjunto imagem, coincide com o contradomínio. O conjunto imagem coincide com o contradomínio. Ou seja, não sobra elemento no contradomínio que não tenha o seu correspondente. E aí vem a função sobrejetora, ou função bijetora, que ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, a gente diz que a gente tem uma função bijetora. Qual é a vantagem da gente ter uma função bijetora? É porque eu posso colocar o x em função do y e eu posso botar o y em função... Posso botar o y em função do x e posso botar de volta o x em função do y e eu vou ter o mesmo A e B. Se a função é f de A em B, a gente vai criar uma função f de B em A. Ela pode ser inversível, tá bom? Então isso é algo que a gente vai falar mais lá na frente.
Vem comigo então para a nossa primeira questãozinha. Essa questão diz assim, seja f de R menos o conjunto zero em R, o que ele quis dizer com isso aqui? É essa nomenclatura que eu estou trabalhando com você. Isso aqui significa dizer que eu só posso substituir nesta função que ele me deu valores reais não nulos. Poderia ter aparecido assim, em vez de ser menos e ter tirado zero, podia ter sido assim, ó, f de R asterisco em R. É a mesma coisa. A função dada por f de x igual a 1 sobre x. Qual é o valor de f de 2 mais f de 3 mais f de 5? Bem simples a questão. Vem comigo aqui. O que é interessante é que nessa aula o meu grande objetivo é te familiarizar com essa nomenclatura, que às vezes muita gente não para explicar esse tipo de coisinha de nomenclatura e lá na frente você tem uma dificuldade em outras matérias. Por quê? Porque ninguém parou para dizer isso para você. E é isso que a gente está falando, construindo a sua base de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito bacana. Show? Tamo junto? Vamos lá comigo. Então, nesse caso, ele disse, encontre o valor de f de 2 mais f de 3 mais f de 5. F de x, ele deu na questão que seria 1 sobre x, certo? Ele já deu na questão que o f de x é igual a isso. Mandou a gente chegar e falar aqui quem é o f de 2 mais o f de 3 mais o f de 5. Ora, o que eu estou querendo dizer? Onde tiver x, substitua por quanto? Por 2. Então vai ficar 1 meio. Onde tiver 3, eu vou substituir o x aqui por 3. E o f de 5 significa onde tem x aqui, eu vou colocar 5. O que ele quer é a soma dessas frações. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Então vem comigo. Nesse caso, 2 e 3 são números primos entre si. O MMC é o próprio produto. 2 vezes 3, 6. O 6 e o 5 também são primos entre si. Ou seja, não tem divisor comum. 6 vezes 5, 30. Então o MMC aqui vai ser 30. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. E 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Agora eu vou somar. 15 com 6 dá 21, 31. Então aqui eu tenho 31 sobre 30 é a nossa resposta. Volta lá para a questão. Nós temos como resposta o item é 31 sobre 30. Show de bola? Bacana. Bom, vamos para a próxima. Na próxima questão, nós temos o seguinte. Seja F, seja D, um conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, e F de D em R, a função definida por x menos 2 vezes x menos 4. Então, podemos afirmar que essa função ela é uma função bijetora, ela é somente injetora, ela é somente sobrejetora, e possui conjunto imagem com 3 elementos. Vamos lá. O que ele está pedindo aqui para a gente? O que ele está pedindo aqui nessa questãozinha? Vem comigo aqui. Ele está pedindo para você substituir os valores, ele está pedindo para você substituir esses valores 1, 2, 3, 4 e 5 da função e ver que resultados você vai obter. Veja que ele disse que f de x era igual a x menos 2 vezes x menos 4. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou encontrar o f de 1. Veja bem, 1 menos 2 dá menos 1, vezes 1 menos 4 dá menos 3. Quando eu multiplico, isso aqui dá 3. Quando eu faço o f de 2, você vai ficar 2 menos 2, 0. 2 menos 4, menos 2. Quando eu multiplico, isso aqui vai ficar 0. Quando eu coloco o f de 3, vai ser 3 menos 2
3 menos 2, 1. 3 menos 4, menos 1. Quando eu multiplico, menos 1. F de 4, olha só o que acontece. 4 menos 2, o que aconteceu no 4 menos 2? 4 menos 2 deu 2. E 4 menos 4, 0. Opa, encontrei dois resultados iguais já. Então, eu já sei que essa função, ela já não é mais injetora. F de 5. 5 menos 2 dá 3. E 5 menos 4 vai dar 1. Multiplicando dá 3. Opa, de novo, outros dois valores repetidos. Vem comigo. O que aconteceu? Como ele disse que a função era f de d em r, né? F de d em r, ele estava dizendo que eu só podia substituir no x os valores de d, que seriam 1, 2, 3, 4 e 5. Mas aqui eu tenho o contradomínio igual aos reais. Os reais. E os valores que eu obtive foram quais? Menos 1, 0 e 3. Veja que, olha só, o número 1, o resultado deu 3. Que o número 5, o resultado também deu 3. Então ela já não é injetora. O número 2, o resultado deu 0. E o número 4, o resultado também deu 0. E o 3, o resultado deu menos 1. Tudo bem? O que vai acontecer? Isso aqui que eu encontrei é o meu conjunto imagem. Mas aí eu pergunto para você, essa função seria sobrejetora? Ah, não sobrou elementos aqui. Cuidado, sobrou. Porque o R é o conjunto dos reais. E os reais são todos os números, né? Incluindo o menos 1, o 0, 3? Sim. Mas nesse caso, o que vai acontecer? Aqui você tem, tá? Os números, tá? Nesse caso aqui, você tem o número menos 5, menos 6, menos 8, você tem o número 10, todos os números estão aqui, ou seja, o contradomínio não é igual ao conjunto dos reais. Então, cuidado, o contradomínio, a imagem, conjunto imagem, não é igual ao conjunto contradomínio. Então, ela também não é sobrejetora. Então, volta para a tela. Então, nesse caso, ela é sobrejetora? Não. Ela é injetora? Também não. Ela é bijetora? Muito menos, se ela não é injetora e bijetora. Possui apenas 3 elementos na imagem? Correto. A resposta é o item D. Olha que bacana. Que legal. Vem comigo aqui na tela. E aí a gente acaba trabalhando esse tipo de situação, tá certo? Vamos bem rapidinho aqui para a última questão, uma questãozinha aqui da SpaceX. Considere as funções reais f de x igual a 3x de domínio de 3 a 8 e o g de y igual a 4y de domínio de 6 a 9. O que significa isso? Eu posso substituir qualquer número de 6 até 9. Veja bem, o valor máximo e o valor mínimo do quociente f de x sobre g de y pode assumir Ora, ele quer que o f de x sobre o g de y, ele quer o valor máximo que ele pode assumir. Bom, para ele assumir o valor máximo, significa o quê? Que esse valor tem que ser o máximo possível e esse valor vai ter que ser o mínimo possível. Porque quanto menor o denominador, maior o resultado. E quanto maior o denominador, maior o resultado. Então, vamos lá. Para que essa função seja máxima, esse valor aqui vai ter que ser máximo. E qual é o máximo valor que eu posso substituir? 8. 3 vezes 8, 24. E embaixo tem que ser o mínimo possível. E o mínimo que ele vai poder... Eu vou ter que pegar o máximo para o x e aqui eu vou ter que pegar o mínimo da outra função. 4 vezes 6. Portanto, aqui você pode simplificar 3 com esse daqui, e aqui vai ficar... podia fazer logo 3 vezes 8, 24,
E embaixo, 4 vezes 8, 24. 24 dividido por 24 significa que o resultado vai ser 1. Tá? Então, o máximo valor que eu podia encontrar vai ser 1. Já tem aqui a resposta. E o mínimo? Para ele ficar o mínimo possível, tem que acontecer o contrário. Esse valor aqui tem que ser o mínimo possível e esse de baixo vai ter que ser o máximo possível para que a divisão fique mínima. Então, para esse aqui ser mínimo, eu vou ter que usar o 4. 3 vezes 4, 12. E o de baixo, 4 vezes 9, 36. Acontece que 12 sobre 36 dá 1/3. Beleza? O que é uma função crescente? Primeiro passo, o que a gente diz que a função ela é crescente? A função ela é crescente quando você, ao substituir, você substitui o x por um valor x1 e encontra um resultado f de x1. Você substitui o x por x1 e encontra o resultado f de x1. Se você substituir por qualquer valor x2 maior do que x1 e sempre o resultado f de x2 é maior, veja bem, é para qualquer valor x2 maior do que x1, o f de x2 é sempre maior do que o f de x1. Por que você está enfatizando assim, Pedro? Porque você podia ter uma função desse jeito, ó. Imagina que a função fizesse assim, ó. Fizesse assim, eu vou riscar nesse caso aqui, assim mesmo. Aqui ela fizesse assim e assim, ó. Essa função, ela não é uma função sempre crescente. Você vê que ela cresce, chega bem aqui nesse ponto, ela começa a ser decrescente, chega bem aqui nesse ponto, ela volta a ser crescente. Então, se você pegasse, por exemplo, esse x1 aqui, deixa eu colocar assim, ó, ficar mais enfatizado assim, assim, aí eu boto aqui, depois assim, ó. Veja que se eu pegar o meu x2, vem aqui no gráfico, vem aqui na nossa função. Se eu pegar e fizer uma função desse jeito aqui, assim, ó, veja que eu posso pegar um valor bem aqui, que o x1 está aqui, e posso pegar bem aqui o meu x2. E realmente a função cresce nesse intervalo. Mas, será que ela sempre cresce? É esse que é o ponto. Por exemplo, se ao invés de eu pegar o x1 aqui, se eu pegasse o x1 aqui nesse lugar e pegasse o x2 aqui nesse lugar, o que é que aconteceria? O resultado do y decresceria, diminuía. O que significa que essa função ela não é sempre crescente. Ela é crescente em alguns intervalos e decrescente em outros. E é outro ponto que a gente vai falar. A função, ela pode ser sempre crescente, sempre decrescente. Ela pode ser crescente apenas para um intervalo e decrescente apenas para outro intervalo. Então tem esse aspecto que a gente tem que avaliar. Se ela é sempre crescente, sempre decrescente, ou ela só cresce para um intervalo, só decresce para um único intervalo, tá bom? Então esse é o ponto. Volta para a tela. Então, no caso, a função, a gente diz que ela é crescente se ela é crescente para todos os intervalos. Ela é sempre crescente, porque a questão pode particularizar. Crescente no intervalo tal. A mesma coisa com relação a decrescente. Para ela ser, a função ser sempre decrescente, significa que qualquer valor x1, x2, sempre que eu pego um valor x2 maior do que x1, sempre que eu pego um valor de x2 maior do que x1, o f de x2 passa a ser menor do que o f de x1. Ou seja, a função ela decresce, o resultado diminui. Isso é o que caracteriza a função decrescente. Mas vem comigo. Mas como nós falamos, ela pode ser crescente para um intervalo e ela pode ser decrescente para outro. A propósito, quando a gente fala de gráfico da função, sempre que eu falo gráfico de uma função, o que é o gráfico de uma função? É o conjunto de pontos que eu tenho num eixo coordenado x, y, é o conjunto de coordenadas que eu tenho num eixo que
juntando esses pontinhos, eu crio uma reta ou uma curva, a gente chama sempre uma curva, porque quando a gente fala curva, ela pode ser uma curva e seria a ligação desses pontos. A maneira mais correta de chamar é a curva gerada pelo gráfico. E quando você faz esse gráfico, ele tem algumas características interessantes que eu consigo trabalhar. Essa função ela pode ser chamada, por exemplo, de função par, função ímpar, e isso aí é muito legal e é muito cobrado em provas. Esse aspecto do que é uma função par e do que é uma função ímpar. Então eu posso pedir a classificação da função. A função é injetora? É sobrejetora? Ela é bijetora? A função é par? A função é ímpar? A função é crescente? A função é decrescente? Outra coisa interessante, antes de eu falar da paridade, ou seja, par ou ímpar, existem alguns aspectos que eu posso falar no caso do gráfico da minha função. Quando eu falo de gráfico da minha função, eu tenho alguns nomezinhos que eu posso caracterizar. É o seguinte. Veja que a função ela está crescendo, 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 crescendo. Quando ela chega bem aqui nesse ponto, ela para de crescer e ela começa a diminuir. Então eu digo aqui que esse aqui ele é um ponto de máximo. Ele é um ponto de máximo da função. O que mais? Essa função, agora ela ficou decrescendo, 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 atingiu um ponto bem aqui que foi o mínimo da função. Veja que ela atingiu um valor mínimo. Só que a gente tem que tomar cuidado que esse aqui ele é um mínimo local. Ele não é o mínimo da função. Por quê? Veja que essa função ela continua decrescendo aqui. Então tem valores menores do que esse? Tem. Então aqui é o que a gente chama de mínimo local e aqui é um máximo local, porque a função ela continua decrescendo. Então aqui é um ponto de máximo local e aqui é um ponto de mínimo local. Mas tem funções que elas têm o valor máximo e o valor mínimo que é permanente. Como assim? Vamos imaginar que você vem aqui, diminuindo, diminuindo, chegou no mínimo e começou a subir. Veja que essa função aqui só cresce para cá e para cá ela não desce mais. Então isso aqui é o valor mínimo absoluto mesmo. Então ele é o que é o valor mínimo da minha função. Então aqui ele não é mais um mínimo local, ele é um mínimo absoluto. A propósito, nesse caso, quando a gente tem essa boquinha, a gente diz que isso é a concavidade. Quando essa boquinha, essa concavidade, ela está voltada para cima, a gente diz concavidade voltada para cima. Quando esse gráfico ele é assim, ó, veja bem, ó, a boquinha está voltada para baixo. Aí eu digo que ele tem concavidade para baixo, tá? E nesse caso ele tem o quê? Um ponto de máximo. E é um máximo absoluto também. Legal? Então aqui é concavidade para baixo, concavidade para cima. E aqui eu queria que você visse que esse pedaço aqui tem uma concavidade para baixo e esse pedaço tem uma concavidade para cima. E bem aqui, mais ou menos, é o momento que a concavidade deixa de ser para baixo e passa a ser para cima. Esse pontinho aqui nós chamamos de ponto de inflexão. Então é o ponto de inflexão. É no momento que o gráfico, por exemplo, você tem um gráfico assim, ó, olha um exemplo de ponto de inflexão. Você tem um gráfico que está fazendo assim, ó, veja que é como se tivesse a concavidade para baixo. Aí ele vem, chega bem aqui e ele faz assim, ó. Veja que bem aqui nesse ponto, o gráfico, ele está todo o tempo crescente, 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 continua crescendo, ó. Ele só mudou a direção para onde a concavidade dele está apontando. Então isso aqui é o que a gente chama de ponto de inflexão. Então é o ponto de inflexão, que é onde ele troca esse sentido da concavidade, ou seja, da minha curva. Bacana? Vem comigo então aqui para a gente falar de função par e de função ímpar. Bom, vem comigo para a tela.
Quando a gente fala de função par, o que é a função par? Função par é uma função em que sempre o f de menos x, ele dá sempre igual ao f de x. Então, para qualquer valor de x, esse gráfico sempre vai ser simétrico. Pedro, como assim? Explica para mim direito. Vamos imaginar que eu pegue aqui o número 2. Quando eu substituo nessa função, vamos pegar esse exemplo aqui. F de x é igual a x ao quadrado mais 3. Será que essa função ela é simétrica? Ou melhor, será que ela é uma função par? Vamos pegar aqui o f de 2. Quando eu substituo 2, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 3, 7. Então, quando eu substituo por 2, o resultado, ele dá 7. Quando você pega uma função e substitui por menos 2, ou seja, o valor simétrico, veja bem, ó, eu substitui por 2 e depois por menos 2. Quando eu substituo por menos 2 ao quadrado também dá 4. E 4 mais 3 também dá 7. Então, veja que o gráfico de uma função par, ele é sempre simétrico em relação ao eixo y, ao eixo das ordenadas. Então, graficamente, eu consigo matar que um gráfico ele é uma função par se ele for simétrico, ou seja, como se o eixo y fosse um espelho. Então, vamos imaginar que o gráfico seja desse jeito desse lado. Desse outro, ele teria que ser desse jeito aqui também, igualzinho, como se fosse tipo um espelho, de um lado e do outro, tá certo? Então, a função do jeito que ela fica lá, ela fica para o lado esquerdo do gráfico, absolutamente igual. Mas isso é uma característica da função par. E a maneira mais simples de você testar é você pensar, será que você pensa num número qualquer, por exemplo, 10, 10 ao quadrado, 100, 100 mais 3, 103. Aí eu penso no oposto a ele, menos 10. Quando eu coloco menos 10 ao quadrado vai dar 100 mais 3, os mesmos 103. Então, isso é uma característica do que a gente chama de função par. E a função ímpar? Vem comigo. Algumas pessoas pensam assim, função par é quando dá igual, e a função ímpar é quando dá diferente. Opa, não é isso. A função par não é porque dá igual e a ímpar é porque dá diferente. Não. A função par é porque o resultado dá igual. E a gente diz que a função ela é ímpar quando o resultado fica oposto. O resultado fica oposto, ou seja, eu substituo por números opostos e a gente encontra resultados também opostos. Por exemplo, se eu substituir por 10, eu encontrar 30. Se eu substituir por menos 10, eu vou ter que encontrar o resultado menos 30. Não é simplesmente diferente. O resultado tem que dar também oposto, tá bom? Vem comigo para a tela. Olha só, a definição é o f de menos x é igual a menos f de x. Quando isso acontece, quando o f de menos x é igual a menos f de x, para qualquer x, não é em um único momento eles se encontram, não. Tem que ser para qualquer número, tá certo? Para qualquer número. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar a função f de x ao cubo. Quando eu pego f de x ao cubo, eu vou substituir aqui por 2. 2 ao cubo vai dar 8. Já quando eu pego f de menos 2, menos 2 ao cubo dá menos 8. Ou seja, ao substituir por 2, eu encontrei 8. Quando eu peguei o seu oposto, que é menos 2, o resultado deu quanto? Deu o oposto, menos 8. Nesse caso, eu digo que a função ela é ímpar. Veja, o gráfico de uma função ímpar, ele é sempre simétrico em relação à origem. É como se ele quisesse dizer que a origem aqui fosse um espelho, tá? É como se ele estivesse dizendo que aqui fosse um espelho, já ele fosse simétrico aqui na origem. Então, todos os resultados aqui são simétricos em relação à origem, como se a origem fosse o espelho. Quando a gente falar de origem, a gente está falando de quem? A origem do eixo. Isso aqui é a origem
do sistema. Então, sempre que eu vou falar de origem do sistema, eu estou me referindo a esse pontinho aqui. Bacana? Legal? Vem comigo. Então, isso é uma coisa que, até adiantando logo, algo que você vai ver um pouco mais na frente com o professor Arruda, a parte de função trigonométrica. Quando você for falar de função trigonométrica, cai muito da prova das carreiras militares esse tipo de questão misturando as matérias. Ele vai pegar uma função trigonométrica e dizer, essa função é par, essa função é ímpar. Ele vai pegar uma função modular e vai dizer, essa função é par, essa função é ímpar. Ou então ele vai pegar uma função quadrática e vai dizer, essa função é par ou essa função é ímpar. Outra coisa, sempre a função ou ela é par ou ela é ímpar? Não, ela pode simplesmente não ser nenhum dos dois. E como é o nome que se dá? Função comum. Ela não tem um nome especial. É a função X. Não existe esse nome. Não existe um nome especial para a função. Ela simplesmente não é par nem é ímpar. Ela não tem um nome especial quando essa função ela nem é par nem é ímpar, tá bom? Bacana? Muito bem. Então, vamos para a nossa primeira questãozinha, que ela diz o seguinte. A função abaixo, a função abaixo que é ímpar ou seja, ele quer que a gente analise todas essas funções e verifique quais delas são consideradas função par, quais delas são função ímpar, e nós vamos verificar, inclusive, quem é que nem é par, nem é ímpar, tá bom? Então, vem comigo aqui e vamos copiar. Então, vamos colocar a primeira função. A primeira função é f de x é igual, o item A é f de x é igual a 3x elevado a 6. 3x elevado a 6. Bom, antes de nós continuarmos isso aqui, vem comigo aqui para a gente conversar sobre uma observação que eu quero que você tenha em mente. Uma observaçãozinha que eu quero que você tenha em mente com relação a se eu tenho o número menos 2 ao quadrado. Quanto é menos 2 ao quadrado? Você sabe me dizer isso aqui? Se você tem menos 2 ao quadrado, isso aqui seria 4 ou menos 4? O que é que você acha? Menos 2 ao quadrado. Isso aqui é menos 2 vezes 2. Isso aqui é menos 4. Mas, Pedro, eu aprendi que todo número negativo elevado ao expoente par, ele vai ficar positivo. Mas cuidado, que esse menos ele não está elevado ao quadrado. Esse menos não está elevado ao quadrado. É menos o 2 ao quadrado. Porém, e se eu tivesse menos 2 ao cubo? Isso aqui é menos 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá menos 8. E se eu tenho menos 2 à quarta? É menos... Aí quem está elevado à quarta é apenas o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, menos 16. Agora, se eu tivesse, por outro lado, menos 2 ao quadrado, aí isso aqui seria quem? O menos 2 vezes o menos 2. Agora eu estou entendendo. Quer dizer que, nesse caso, o menos 2 está ao quadrado. E por isso que fica menos 2 vezes menos 2. E agora eu faço menos com menos, mais. Aqui não, era apenas um menos. E se eu tenho menos 2 ao cubo? Nesse caso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, menos com menos, mais com menos, vai dar menos. Por isso que fica menos 8. Por isso que quando o expoente é ímpar, ninguém nem fala nada sobre isso. Mas quando você diz menos 2 à quarta, menos 2 à quarta, isso aqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ora, então o resultado aqui vai ser menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Mais com mais vai dar mais, portanto, a resposta 16.
Ah, Pedro, agora que eu estou entendendo. Agora que eu estou entendendo. Quando você tem um número negativo elevado a expoente par, fica positivo, mas porque o menos está ao quadrado. E nesses três casos aqui, o menos não está ao quadrado, diferente desses outros três casos aqui, em que o menos está ao quadrado. Legal? Isso é fundamental para a hora que a gente vai substituir nas funções. Porque nesse caso, o que acontece? Eu tenho aqui f de x igual a 3x elevado a 6. Veja bem, você vai escolher dois números opostos, tipo 2 e menos 2. Pedro, podia ser 1 e menos 1? Poderia, tá certo? Podia ser qualquer número que ficasse até mais fácil. 1. Eu vou colocar 1 e vou colocar menos 1. Se eu colocar 1, 3 vezes 1 elevado a 6, 1 elevado a 6, veja que o 1 está elevado a 6, que vai dar 1 vezes 3, 3. E nesse caso, o x é menos 1. Toda vez que você vai substituir uma letra por um número, é interessante substituí-lo entre parênteses, principalmente quando esse número é negativo, que é obrigatório. Nesse caso, o menos 1 está elevado a 6. Então, nesse caso, aí sim, número negativo elevado a expoente par dá positivo. Então, isso aqui vai dar 1. Portanto, aqui vai dar quanto? 3. Veja que para valores opostos, os resultados ficaram iguais. Portanto, eles formam um parzinho. Então, é uma função par. Então, essa daqui é uma função par. Veja bem, volta para a questão. Ele pediu aqui que a gente marcasse qual desses daqui representa uma função ímpar. Bom, eu vou te dar logo uma dica para facilitar muito a sua vida. Toda vez que você tem funções do tipo y é igual a kx elevado a n, sempre que esse n for par, eu gero uma função par. Sempre que esse n for ímpar, eu gero uma função ímpar. Isso quando ele está exatamente desse jeito. Tá bom? Então, aqui no caso, ele é uma função par. Veja aqui que eu só tenho expoentes pares, ó. 4, 2. Ei, Pedro, aqui não tem expoente. É como se fosse x elevado a 0, tá? X elevado a 0. Nesse caso, eu já estou dizendo para ti que essa daqui vai dar uma função par. Vamos ver, não vai poder dar uma função ímpar. Então, veja bem, se eu colocar aqui f de x, apenas com essa dica que eu dei, que você pode simplesmente ver, quando cada monômio só tem expoente par, essa função ela vai fazer, ela vai ficar uma função par, x elevado a 4. Por quê? Quando eu colocar 1, 1 a quarta dá 1. E quando eu colocar menos 1, menos 1 a quarta também vai dar 1. Ou seja, eles vão fazer o mesmo papel. Se você colocar mais x ao quadrado, menos 3. Veja aqui, que se eu colocar f de 1, 1 a quarta vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 3, resultado, menos 1. F de menos 1, se eu colocar o f de menos 1, menos 1, como está entre parênteses, a quarta vai dar 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 3 vai dar menos 1, que vai ficar 2, menos 3, menos 1. Veja que para resultados opostos, para resultados opostos, números iguais. Ora, resultados opostos, ou números opostos, resultados iguais. É uma função par. Foi o espirro. Ó. Tá? Resultado par. Então, como eu falei, sempre quando você tem expoentes pares, só expoentes pares, você já espera que é uma função par. Se você só tem expoentes ímpares, você espera que seja uma função ímpar. Tá bom? Bom, o que é que vai acontecer? Você tem agora uma função que ela é uma constante. Ela é uma função constante. Ela nem é crescente, nem é decrescente, que seria f de x igual a 125.
O que é uma função constante? Ela nem cresce, nem decresce. Ela fica constante. Todo número, todo tempo, 125. Então, se você colocar quanto é o f de 1? 125. Quem é o f de menos 1? 125. Ficou igual, ó. Então, para resultados opostos, resultados iguais, então ela também é par. Vamos para a próxima. D. No D, nós temos o quê? F de x é igual a 5 vezes o módulo de x menos 8. Bom, o que que faz o módulo? Nós já conversamos anteriormente. O módulo, ele pega a distância que ele está do zero da origem. Ou seja, eu esqueço o sinal. Quem é o f de 1? Módulo de 1 vai dar 1. Menos 8 vai dar menos 3. E se eu colocar o f de menos 1, 5 vezes, quem é o módulo de menos 1? 1, porque o módulo ele vai exatamente esquecer o sinal. Portanto, vai dar menos 3. Então, para valores opostos, resultados iguais. Esses resultados iguais podem ser ambos positivos ou ambos negativos, mas tem que ser igual. Então, claro que por exclusão, a nossa resposta vai ser o item E, que disse f de x é igual a x ao cubo menos 2x. Vocês estão entendendo que eu não precisava montar isso aqui tudo para chegar nessa resposta. Eu estou fazendo isso para que fique bem claro, para que fique didático. Mas eu não precisava disso aqui. Eu bastava ter entendido que toda vez que eu tenho uma função f de x, uma constante, e o x está elevado a um expoente par, você só tem, se todos os monômios são desse formato e o expoente sempre par, ela é uma função par. E toda vez que você tem f de x igual a uma constante vezes x elevado a um expoente ímpar, se todos os expoentes são ímpares de cada monômio, ela é uma função ímpar. E essa aqui, ela é uma função par de cara. Você já consegue matar essa situação justamente por esse aspecto aqui. Então aqui, só para a gente formalizar, f de 1, 1 ao cubo daria 1, menos 2 vezes 1, portanto, menos 1. Mas se eu colocasse o f de menos 1, veja o que é que vai acontecer. Número negativo elevado a expoente ímpar, ele vai ficar negativo, então vai dar menos 1. Menos 2 vezes o menos 1. Menos com menos dá mais, então ele vai ficar 2. Menos 1 mais 2, resposta 1. Para valores opostos, resultados opostos. Veja que não são resultados diferentes, são resultados opostos. Então tem que ser resultados opostos. Para números opostos, resultados opostos. Função ímpar. Então essa é a característica, vem comigo aqui na tela. Portanto, a resposta é o item E. É a única que é ímpar que ele quer pra gente, tá bom? A mesma coisa você vai fazer aqui. Qual das funções abaixo, ela é uma função par? Qual dessas daqui é uma função par? Veja aqui que nessa daqui o expoente é 2. Essa aqui o expoente é 1. Então já sei que essa daqui está falsa. Essa aqui o expoente é 1. Já sei que essa daqui está falsa. E essa aqui o expoente 5. Já sei que essa daqui também está falsa. Até por exclusão, eu já sei que a resposta vai ser o item A. Eu já sei que a resposta vai ser o item A. Então a minha função par, eu pude caracterizar simplesmente assim, sem precisar substituir. Mas, Pedro, e se eu quisesse substituir? Tudo bem. Quem é o f de 1? 1 sobre 1 ao quadrado, 1. E o f de menos 1? Opa, 1 sobre menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Então, veja, valores opostos, resultados iguais, característica da minha função par. Então, isso aqui é interessante porque eu já consigo matar só com essa, eliminar, é mais fácil eu eliminar do que eu confirmar. Ora, veja bem, o que eu quero de você? É que você tenha a capacidade de rapidamente eliminar os itens que são absurdos. Tem item que você tem que testar. Eu não estou dizendo, olha lá, hein? Eu não estou dizendo que é só você fazer isso aqui
e já prova. Eu já disse que toda função que for nesse formato, você já garante que é par. Mas nem toda função par tem que ser nesse formato. Eu posso ter uma função par aqui como na trigonometria. Se você pegar, por exemplo, a função f de x é igual ao cosseno de x, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, o cosseno de 30 graus, tá? Você colocar 60 graus. Você pegar o cosseno de 60 graus, o cosseno de 60 graus, ele vai dar exatamente 1/2. E se você pegar o cosseno de menos 60 graus, quer dizer, ó, valores opostos, o cosseno de menos 60 graus, ele também vai dar 1/2. Ou seja, olha só, resultados iguais. Para valores opostos, resultados iguais. Então eu digo que a função cosseno é um exemplo de uma função par. Isso aqui é algo que você vai ver lá na trigonometria. Eu só estou adiantando para você entender que esse conceito que nós estamos trabalhando aqui, ele pode ser tanto utilizado com funções modulares, com funções logarítmicas, com função exponencial, com função trigonométrica. Então é muito bacana porque esse conceito de função par e de função ímpar pode vir numa questãozinha para você julgar essas questões, tá bom? E as matérias começam a se encaixar. Peço a vocês que estejam de mente aberta, porque a mente que se abre a uma nova ideia, jamais ela retorna ao seu tamanho original. Gosto demais dessa frase do Albert Einstein, porque a gente realmente expande o nosso pensamento e o óbvio passa a ser óbvio. Porque às vezes tem aluno que acha um determinado assunto difícil. Mas às vezes é difícil porque você simplesmente não conhece, não tem aquele conhecimento, não detém, não retém aquele conhecimento. E o que eu quero de você aqui é justamente que você esteja com a mente aberta, pois a mente que se abre a nova ideia, jamais ela retorna ao seu tamanho original. Nós vamos falar dessa aula de quê? De função composta. Você lembra que nós já conversamos? O que era uma função f de A em B? O que essa função f de A em B faz? Ela transforma os elementos do conjunto A no conjunto B. E o que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos fazer uma função dentro de outra. Eu vou fazer uma função de A que leva o A para o B, outra função que leva o B para o C, eu pego uma outra função que leva do B para o C, e o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma função G, uma segunda função, que pega todos esses elementos do B e jogam para o conjunto C. Eu vou chamar que é a função G de f de x. Ela vai transformar todos os elementos do A direto nos elementos do C. Pedro, isso aí deve ser difícil. Não, não é. Delícia, bem facinho. Então vem comigo aqui que isso aqui cai demais. Função composta. Tá vendo aqui que o negócio é pouco papo e só sucesso, né? Vamos direto ao ponto. Função composta. Então veja o que é a função composta. A função composta, que as pessoas já é aquela função chamada de Goff, né? Na verdade, isso aqui eu vou até mudar um pouco para você entender o que significa esse tal desse Goff, tá? O que é essa função que a gente chamou aqui de Goff? Essa função, ela é uma função que já vai logo pegar todos os elementos do conjunto A e vai levá-los direto para o conjunto B. Ela vai pegar os elementos do A e já vai levar direto para o conjunto B. Porque a função f, essa função f, ela pega os elementos de A e transforma em B. A função g é a função que pega os elementos de B e transforma no conjunto C. E a função f, g de f de x, ela transforma os elementos de A direto no C. Eu coloquei foi B aqui. Então, aqui é C. Então, a f de x transforma os elementos de A em B, o G transforma de B em C, e a f de g de x transforma o A direto no C, sem passar pelo conjunto B, direto. Isso a gente vai chamar a partir de agora de função composta.
tá bom? De função composta. Bom, vem comigo aqui. Primeiro passo é essa nomenclatura. Vamos colocar aqui função composta. Gosto demais dessa matériazinha, função composta. A função composta, ela é o tipo da matéria que te diferencia, por quê? Porque muita gente acha que ela é uma matéria difícil, porém é só uma questão de costume. Bom, vamos pegar aqui um exemplo, vou colocar o exemplo, vou chamar a função f de x igual, olha, materialzinho, tudo que eu estou falando aqui tem no nosso material. Mas o material, ele é exclusivo para quem realmente está fazendo o curso completo, está inscrito nas carreiras militares. Então, essa partezinha que você está acompanhando direto aí, tá bom? Então, vamos lá. F de x é igual a 3x menos 1. E eu tenho a função g de x, só para colocar o mesmo exemplo que está no material. 2x mais 3. Show de bola. O que é que nós vamos atrás? Nós vamos, primeiramente, atrás do chamado f de g de x, que é o que as pessoas no popular chamam de fog, né? Ah, é o fog. Na verdade, a gente lê assim, é a função f de g de x. Isso aqui é só uma maneira para facilitar, para você não sair abrindo vários parênteses. Mas aqui você tem o quê? Quem é o f de g de x? Seria isso aqui, ó. F de g de x. Isso daqui é a mesma coisa disso aqui, só está escrito de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Agora vamos entender o que é que significa f de g de x. Eu tenho aqui a função f de x. E eu já disse para você que tudo que você colocar dentro desse x aqui, você vem aqui e coloca nesse x aqui, não é isso? Então, se eu tivesse, por exemplo, calcule quem é o f de A. Quem é o f de A? 3 vezes A menos 1. Concorda? Se eu dissesse, me diga quem é o f de A mais B. Seria 3 vezes, como eu estou substituindo expressão, eu vou substituir entre parênteses. A mais B menos 1. Ou seja, o que eu colocar aqui dentro desse parênteses, você vem aqui e coloca no lugar do x. É isso, ó. Então, esse é o conceito. O número que eu colocar ali dentro desse parênteses, o número que eu colocar no lugar desse x, eu venho e substituo aqui. Pronto. Então, o que significa? Como eu tenho f de g de x, o que está dentro do parênteses? É a função g de x. Então, vai ser 3 vezes a função g de x menos 1. Pronto. Então, é isso que é o f de g de x. No lugar do x, eu substituí por g de x. Então, no lugar do x aqui, eu ponho g de x. Acontece que g de x é uma outra função. Então, ao substituir f de g de x, é como se eu estivesse dizendo o quê? 3 vezes... Quem é o g de x? Diz aí para mim. Quem é o g de x? 2x mais 3 menos 1. Pronto. Tá acompanhando aqui com a gente? 3 vezes. Agora, o que eu faço? Eu vou desenvolver, ó. 3 vezes 2, 6. Aqui vai ficar 6x. 3 vezes 3, 9. Processo distributivo. 9 menos 1. Portanto, 6x mais 9. O que é que significa isso em outras palavras? Vem comigo. Que o f de g de x é igual a quem? 6x mais 9. Pronto. É isso que significa o f de g de x. Isso é a mesma coisa disso. É só para não ficar abrindo parênteses. Essas bolinhas, elas facilitam principalmente quando você tem muito f de g, de f de x.
Aí você teria muitos parênteses para abrir e para fechar, que dava trabalho. Por isso que a gente faz isso. E Pedro, e se fosse G de f de x? O que é que seria o G de f de x? G de f de x seria G, abro parênteses, e dentro do parênteses vou substituir por f de x. Pronto. O que eu estou fazendo é você se familiarizar com a nomenclatura, com a forma de escrever, de representar. E aqui você vai fazer o quê? Quem é a função g? Ó? G de x é 2x mais 3. Então vai ser g de f de x. Eu vou colocar 2 vezes f de x mais 3. Ou seja, o que eu coloquei aqui no lugar desse x, eu venho e substituo aqui no lugar do x. É isso aqui. Então vai ficar 2 vezes a função f, e sempre que eu vou substituir uma expressão, uma função, eu tenho que substituir entre parênteses. No lugar do parêntese, eu vou botar a função f de x. E a função f de x, nós já sabemos, é 3x menos 1. Então vai ficar 3x menos 1, que é igual a, ou mais 3, que é igual a, agora eu vou fazer o processo distributivo. 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 2 vezes 3, 6x, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3. Ora, aqui vai ficar 6x, e menos 2 mais 3 vai dar mais 1. Opa, Pedro, deu diferente. E quem disse que tinha que dar igual? Não tem que dar igual. Pode dar igual? Pode. Pode acontecer. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai falar depois. Pode acontecer. É uma situação que é quando você faz a função composta da inversa. Mas isso aí vamos falar mais da frente. O que eu quis dizer? É que a f de g de x é uma coisa e a g de f de x é outra função. Então aqui a gente vai representar como sendo quem? G de f de x. Isso aqui vai ser quem? O g de f de x. 6x mais 1. Opa, 6x mais 1. Legal? Bom, agora o que vai acontecer? Eu vou te pedir quem é o f de g de 2. Vem comigo aqui. Eu vou pedir, calcule quanto é o f, usando as mesmas funções, f de g de 2. Se na questão ele pedir o f de g de 2, o que eu queria que você soubesse é que eu não preciso criar essa função toda que nós fizemos aqui para encontrar isso. Isso aqui é muito mais fácil. Ó. Quem é o f de g de 2? Você simplesmente calcula quem é o g de 2 separadamente. Você vai fazer quem é o g de 2. Vamos lembrar bem aqui, ó. Quem é a função, qual é a função g? G de x é 2x mais 3. Então, se eu peço g de 2, é 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Como g de 2 é 7, no lugar desse g de 2, você substitui por quem? Por 7. Então, pedir o f de g de 2 é pedir o f de 7. E quem é o f de 7? Agora você pega a função f e vai atrás do f de 7. Olha para a função aqui de novo. Ó. A função f de x é 3x menos 1. Então vem comigo. Quem é f de 7? 3 vezes 7 menos 1. 3 vezes 7, 21. 21 menos 1, 20. Tudo bem? Então, esse é o f de g de 2. O que significa isso? Que se você for pegar exatamente a função, se você for pegar exatamente a função f de g de x, e você for pegar essa função f de g de x, e você substituir, aqui eu esqueci só de diminuir aqui, é mais 8, tá? Ó, tava olhando aqui, 9 menos 1, 8. Esqueci só de botar aqui o 8. Vem comigo aqui, ó. Então é 6x mais 8, tá bom?
Estava fazendo uma continha de cabeça e não estava batendo. 6x mais 8. Ó, 9 menos 1, 8. Então, se eu pedir para você quem é o f de g de 2, se você já tem essa função, que o f de g de 2 é 6x mais 8, se você já sabe que o f de g de x é 6x mais 8, eu também posso fazer logo o quê? 6 vezes 2, 12. 12 mais 8, 20. Por isso que eu estava fazendo de cabeça, não estava batendo o mesmo 20, porque estava aqui 9, né? Então, o que acontece? Você tem essa situação aqui, ó. Eu posso ganhar tempo. Olha o tamanho da expressão se eu tivesse que ir atrás de encontrar quanto é o meu f de g de x. Se eu tivesse que encontrar, mas veja bem que eu não preciso encontrar. Quando eu tenho falando de números, eu primeiro calculo g de 2 separado e com o g de 2 igual a 7, eu substituo aqui por 7. E aqui, ó, peguei o 7 e substituí aqui, ó, pronto. F de 7. E o f de 7 é 20, por isso que o resultado é 20. A mesma coisa eu faria se eu quisesse quanto é o g de f de 2. Se ele pedisse o g de f de 2, né? Ou seja, se ele pedir para mim quanto é o... Mesma coisa, o g de f de 2. Quando você, quando você vê isso daqui, você automaticamente converte para isso, ó, g de f de 2. Porque quando a gente vê desse jeito, é até mais fácil de entender. Ah, ele quer que eu calcule primeiro quanto é o f de 2. Aí você primeiro substitui na função f de 2, e eu sei que a função f de x é 3x menos 1, ou seja, 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Ora, se eu sei que o f de 2 é 5, então esse aqui é o g de 5, que é igual a... Aí você vai atrás do g de 5. Quem é o g de 5? O g de 5 é... A função g de x é 2 vezes x mais 3, ou seja, 2 vezes 5 mais 3. Aí eu pergunto, 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. Então o meu resultado vai dar quanto? 13. Veja que eu peguei o f de 2 que eu encontrei, que é 5, e substituía na função g. E o g de 5 vai dar 13. O que acontece? Lembra, vem comigo, que nós encontramos que a função g de f de x é 6x mais 1? Então, será que se eu substituísse por 2 daria isso? 6 vezes 2, 12. 12 mais 1, 13. Direto. Direto, entre aspas, se eu já tivesse essa função. Porque para eu encontrar essa função deu mais trabalho. Então, veja que se ele pedir logo direto um valor, é mais fácil eu calcular esse valor e substituir do que fazer essa substituição dupla, tá bom? Em vez de fazer essa dupla substituição. Então é isso que eu quero de você, que você tenha essa noção que às vezes na questão é pedido o valor, tá? Às vezes na questão, vem comigo na tela, ó, dada a função f de x, 3x menos 1, e g de x igual a 2x mais 3, responda o que se pede. Agora, deixa aqui comigo na tela um instantinho. E se ele pedisse, por exemplo, uma coisa do tipo assim, quanto é o f de g, colocar com as bolinhas primeiro, ó. Me diga quanto é o f de g de f de g de menos 1. Desse jeito aqui assim, ó. Vários, ó, f de g de f de g de g de menos 1. Pode, Pedro? Pode. O que é que seria isso? Esse monte de bolinhas aqui é justamente para quê? Para facilitar a tua vida, e você não precisar abrir tantos parênteses, porque cada bolinha dessa é como se fosse o quê? Calcule quem é o g de g de g, quem é o f de g de f de g de g de menos 1. Só que para cada parênteses que você abriu, você fecha um. Ó, eu abri 1, 2, 3, 4, 5 parênteses. Então eu fecho 1, 2, 3, 4, 5 parênteses. Então,
o que acontece é que aqui ficam muitos parênteses, por isso que optam em colocar F, bolinha, G, bolinha, F, bolinha, G, bolinha, F, ou G, né? Então, seria isso aqui, ó. Aí eu abro só um parênteses para colocar o menos 1 dentro. Então, é só uma questão de nomenclatura. Porém, o que que acontece? Vamos entender aqui. Isso aqui seria o quê? Eu vou primeiro começar de dentro para fora, ó. Quem é o G de menos 1? Aí eu substituiria nessa função 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, 1. Então, isso aqui, ó, seria substituído por quem? Por 1. Aí, quem é o G de 1? Aí você ia colocar 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Ou seja, isso aqui tudo daria 5. Agora você vai atrás do F de 5, entendeu? De dentro para fora. 3 vezes 5, 15. 15 menos 1, 14. Então, isso aqui tudo seria 14. Agora você está atrás do G de 14. Quem é o G de 14? 2 vezes 14, 28. Mais 3, 31. Então, isso aqui seria o F de 31. Você vai fazendo de dentro para fora, ó. E quem é o F de 31? 3 vezes 31, ó. 3 vezes 31, 93. Menos 1, resposta, daria 92. Então, era isso que seria o F de G, de... Quantos eu tivesse. Então, vem comigo. Ou seja, a questão poderia até parecer complicada, mas era uma questão simples. Mas depende muito de como você enxerga. Esse que é o ponto, esse que é o aspecto principal. É a gente se habituar, a gente se acostumar com essa linguagem matemática. Por isso que a gente está falando de uma maneira bem tranquila, bem calma, para a gente poder ir evoluindo, evoluindo, e quando a gente chegar nas questões super difíceis, a gente ter essa consistência, a gente ter essa base muito bem formada, muito bem trabalhada, para poder a gente entender. Por isso que eu gosto de ler a questão com você, porque alguns alunos dizem, Pedro, eu tenho muita dificuldade de interpretar a questão. E é o que nós estamos fazendo aqui, interpretando a questão, entendendo as diferentes maneiras de escrever a mesma coisa, tá bom? Então, sem mais delongas, vem comigo aqui para a nossa primeira questãozinha. Seja f de g de x igual a 6x mais 8, e ele diz que o f de x é igual a 3x menos 1. Determine quem é o g de x. Opa, essa questão aqui é um clássico. Essa questão é um clássico. Veja que ele me deu a função já composta, ó. Ele já me deu a função composta. E ele me deu também a função f. E ele quer a função g, a que está dentro. Então, o que eu faria? Nós vamos atrás de calcular o seguinte. Vem comigo aqui, vamos fazer a soluçãozinha no quadro. O que acontece aqui? Ele me deu a função f de x, que é igual a 3x menos 1. Tudo bem? Acompanha, olha como é fácil. Se ele me deu a função f de x igual a 3x mais 1, o que eu colocar no lugar desse x vem para cá, concorda? Então eu venho e faço. Quem é então o f de g de x? 3 vezes g de x menos 1, concorda? Ó, se eu sei que o f de x é 3x menos 1, o f de g de x é 3 vezes o g de x menos 1. Tudo bem? Agora volta para a tela. Lá na tela, veja, ele já me deu quem era o f de g de x, mas escrito já como função 6x mais 8. Então, o que acontece? Veja bem, ele já disse para a gente que o f de g de x já deu na questão. Vou escrever em preto, para ficar claro, sempre eu escrevo o que está em preto, foi o que foi dado na questão. Ele já deu que o f de g de x era, por sua vez, igual a 6x mais 8. Ora, o f de g de x é isso. E o f de g de x também é isso. Ora, então, 3 vezes g de x menos 1, que é o f de g de x, é igual a isso aqui. 6x mais 8. Olha só.
eu sei que o f de x é isso, quando eu substituo por g de x, vira isso. Mas ele já me deu na questão que o f de g de x também é isso. Então é óbvio que isso é igual a isso. Só fiz igualar. Esse menos 1 que está subtraindo passa para lá somando, vai ficar 3 vezes g de x é igual a... Esse menos 1 passa para cá mais 1, 8 mais 1, 9, 6x mais 9. E esse 3 que está multiplicando passa para cá dividindo, que é a mesma coisa que fazer o quê? Vem comigo aqui. Toda vez que você tem uma equação A mais B é igual a x mais d, quando você tem assim uma equaçãozinha, você pode pegar e multiplicar todo mundo por uma constante k, que eu quiser. Eu posso multiplicar todo mundo por uma constante, ou eu posso também dividir todo mundo por uma constante. Por exemplo, eu posso dividir aqui por k, dividir por k, dividir por k, dividir por k. Você pode dividir todo mundo por um valor ou multiplicar todo mundo por um valor. Legal? Então volta para cá. Então aqui eu tenho 3, 6 e 9. Então eu vou dividir por 3, dividir por 3, dividir por 3 para ganhar tempo. Ó. Vou dividir por 3 dá 1. Vou dividir por 3 dá 2. E vou dividir por 3 dá 3. Portanto, a minha função g de x é igual a 2x mais 3. Olha que massa. Vem comigo para a tela. Portanto, g de x é igual a 2x mais 3, é o item B. 2x mais 3. Olha que legal. Essa é a minha função g de x. Vamos para a próxima. Sabendo-se que g de f de x é igual a 6x mais 1 e que o f de x é igual a 2x mais 3, determine quem é o g de x. Bom, a mesma situação. Ó. Nesse caso, ele me deu a função de dentro e não a de fora. Então, nesse caso, uma maneira interessante para você fazer é chamar isso aqui de uma letra K, por exemplo. Então, aqui seria assim, como se fosse G de K. Quem é o G de K? 6K mais 1. Concorda comigo? Ó? Porque eu sei, se na verdade... Opa, na verdade, a função G de K. Eu quero saber quem é o G de K. Vem comigo aqui na tela. Vamos fazer aqui nossa segunda questãozinha, que ele fez agora o contrário. Ele deu, ó, G de f de x é igual a 6K mais 1. Tá bom? 6K mais 1. Mas, por outro lado, eu vou pegar e vou chamar esse f de x que está aqui de k. E vou pegar o x em função do k. Por exemplo, ele já disse que o f de x, ele deu na questão, que o f de x era 2x mais 3. 2x mais 3. Mas eu, propositalmente, chamei isso daqui, que eu quero que desapareça isso, fique uma letra só. Então, por isso que eu chamei isso aqui tudo de k. Então, significa que o 2x mais 3 é igual a k. Ou seja, 2x é o k menos 3. Ou seja, o x, esse 2 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o x é k menos 3 sobre 2. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar e colocar isso aqui como a letra k, ó, isso aqui, se eu chamar de k, vai ser 6 vezes... Quem é o x? K menos 3 sobre 2. Ou seja, onde tinha x, eu coloquei k menos 3 sobre 2. Mais 1. Por que eu fiz isso? Porque aí eu vou descobrir quem é o g de k. O g de k vai ser... Corta esse 6 com esse 2, aqui dá 3. 3 vezes k dá 3k. 3 vezes menos 3 dá menos 9, mais 1. Portanto, quem é o g de k? 3k menos 8. Ora, se o g de k
é 3K menos 8, se aqui for G de A, é 3A menos 8. O G de M é 3M menos 8. E o G de X? 3x menos 8. Ou seja, agora eu devolvo no lugar do K, eu boto o X só para aparecer aqui, só para poder ficar igual ao que ele pediu. G de X é 3K menos 8. Ou seja, esse K é o que nós chamamos de variável auxiliar. Ele está me ajudando para resolver a questão. Eu chamei isso aqui de K para poder isso aqui ficar só G de K. Só que eu coloquei o X em função desse K. Ó. Eu isolei o X em função do K. Então, no lugar do X, eu coloquei K menos 3 sobre 2 e encontrei que o G de X é 3x menos 8. Bacana? Então, vamos procurar o item. Item correto vai ser 3x menos 8. A resposta é o item C. Olha que bacana. Então, encerramos